Tu me fez pular ali. Voltei. A alma penada está de volta. É bom sentir tua vibração. Oi, tio. Olá. Estamos juntos. Graças a Deus. A criança vai falar de coisa séria. Que lindo. Tio Pedro agora vai elevar a vibração, porque todos os contratempos que ele precisou passar, mais ou menos um mês que ele está passando, que não deu para ele estudar, não deu para ler direito, não deu para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, não deu para ler o Livro dos Espíritos que ele gosta. Que o tio Pedro, ele gosta de estudar, de ler, mas esse mês foi um pouco tribulado, mas foi necessário, foi feito coisas. Agora o espírito Rei Sete Caveiras é um exuzão. E o tio Pedro estava diferente porque estavam fazendo uma ligação do Rei Sete Caveiras com o tio Pedro. E o Rei Sete Caveiras, apesar de trabalhar na lei do karma, ele estava nas trevas. Então o tio Pedro se achou estranho, mas você sabia, tia, que o espírito do tio Pedro conhece o Rei Sete Caveiras há muito tempo? E o seu espírito também. Vocês são velhos conhecidos. E aí o tio Pedro ficou assim, mas ele está voltando, e o Sete Caveiras vai vir depois um vídeo que o Sete Caveiras vai vir de novo, mas vai vir como Exu, que ele agora é um Exu de lei e ele é um chefe de falange. Ele já entrou como chefe de falange, não precisou começar como recruta, não, por causa da experiência dele. A experiência dele que já é grande. Ele tem muito conhecimento e ele tem muita experiência. Milenar. E consegue retardar a encarnação por muito tempo. Sabe por quê, tio? Sabe, a reencarnação é progresso. É progresso, é inevitável. Até aqueles que ficam segurando a encarnação, chega uma hora que não dá para segurar mais. Mesmo com uma força mental muito grande e com conhecimento muito grande, eles podem retardar a encarnação por muito tempo, mas não indefinidamente, porque as células do perispírito começam a perder o seu poder de coesão, e os centros de força do perispírito começam a se desestabilizar e começa a se deteriorar. Se não encarnar, vira ovoide, perde o corpo astral. Aí o que tem uma energia magnética do planeta Terra, do centro do planeta, que empurra os espíritos para um útero materno. Tem espírito que retarda a encarnação e fica lutando contra essa força da natureza. Ou seja, fica lutando contra a natureza com a mente. Tem uns que conseguem isso por muito tempo, né? E o Sete Caveiras conseguia, mas ele também conseguia com o auxílio de alguns outros espíritozinhos aí, meio complicados, que ajudava ele como uma troca de favores. Mas agora o Sete Caveiras não pode mais pedir favor a nenhum deles, porque agora ele é um embaixador
do Cristo. Ele agora é um agente executor do karma. Ele é um Exu de lei. Sabe o que é um Exu de lei, tio? É um espírito que já esteve trabalhando para o mal, nas trevas, mas depois se voltou para o bem. Conheceu as leis divinas e se voltou para o bem. Este é o Exu de lei. Que agora o Exu Sete Caveiras, agora o espírito Sete Caveiras é o Exu Sete Caveiras. Que tio Pedro estava aqui e viu outros. Viu o Exu do Fogo, viu a Pombagira, Maria Quitana, não se aproximou dele ontem? Ela vai vir. Pombagira Maria Quitana, o Exu Mirim da praia já se mostrou para ele hoje, vai vir também. Vai vir. Entendeu, tia? Tia, você sabia que, com relação a essas coisas, dos crimes contra as leis divinas, isso daí atrasa o progresso do espírito e causa muitos problemas. E por quê? Por isso que nós que estamos sendo esclarecidos com relação às leis divinas, vocês não estão lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Bíblia. Vocês não estão lendo os livros espirituais? Então vocês estão sendo esclarecidos. Se vocês estão sendo esclarecidos, a cobrança em cima daqueles que têm esclarecimento é maior. Porque muitos caem nas trevas por ignorância. É claro que a ignorância é levada em consideração. Mas mesmo na ignorância, se fizer besteira, cai nas trevas sim, tia. Um erro leva a outros erros. Um erro puxa outros erros e te leva para lá e você pode ficar muito tempo lá. Existe um monte de crimes contra a justiça divina, o roubo, o homicídio, a corrupção, aqueles que gostam de torturar, judiar, de brigar. E também tem aqueles vícios morais, de um orgulho muito grande, uma soberba muito grande, uma vaidade perniciosa, a avareza, o egoísmo, o orgulho que obscurece o coração, o egoísmo que envenena a alma, a soberba. Vou falar em câmera lenta, tia. A soberba que atrasa o progresso do seu espírito. Agora aperta o FF para ir rápido ou coloca 2 vezes mais rápido. No WhatsApp agora tem esse programinha. Eri, falando de WhatsApp, a gente conhece as tuas tecnologias todas, seus bobos. A tecnologia no plano espiritual já está muito mais na frente. A gente nem usa celular lá, nós usamos hologramas. Vocês estão com uma tecnologia obsoleta. Oi, ao vivo, ao vivo. Então, tia, tem espíritos que às vezes vêm para ter uma encarnação tranquila, fazer o bem, mas se desvia do caminho e cai nas trevas, faz um monte de besteira e cai nas trevas. Tem espíritos da luz que são evoluídos quando encarnam pelo esquecimento. Sabia que tem muito espírito da luz que em determinadas encarnações cai nas trevas?
E tem espírito das trevas que sobe para a luz. E às vezes sobe para a luz e cai nas trevas de novo. Ou então vai para as trevas e sobe para a luz de novo. Ou vai para a luz e cai nas trevas de novo. E isso acontece direto, sabia, tia? Por isso que tem que estar muito vigilante. Porque mesmo alguém que transcende muito numa encarnação, numa outra próxima, ela pode cair nas trevas. E se um espírito da luz, que é opositor às trevas, ou seja, um espírito da luz encarnado, ele vai ser visado pelos espíritos do mal que estão nas trevas, mas não é os das trevas que fazem o bem, não, porque tem os das trevas que fazem o bem. Eu estou falando dos das trevas que faz o mal. Então, se um espírito da luz cair na mão das trevas, desviar do caminho, fazer besteira aqui, desencarnar e cair nas trevas, olha, os espíritos das trevas faz muita maldade. É como se fosse um policial que colocasse um policial dentro de uma cadeia, o policial prendeu um monte de bandido. Aí, de repente, pegam esse policial e prendem, ele faz uma besteira e prendem ele naquela cadeia onde ele prendeu aqueles bandidos todos. O que os bandidos vão fazer com o policial, tio? Vai pegar o policial legal, não vai? Vai fazer maldade com ele. Então, é a mesma coisa. O espírito da luz, quando ele cai, os das trevas vai lá e abraça. E eles cometem torturas inenarráveis, tia, contra os espíritos da luz que caíram nas trevas. A tortura é mental, no seu corpo mental, e também no seu corpo astral. São torturas horríveis, inenarráveis. E essas torturas, tia, leva o espírito... A tortura é tão forte, os horrores do inferno, lá do umbral inferior, é tão forte que leva o espírito à loucura. Ele leva à loucura e eles até, às vezes, se autodestroem. Ficam dementados no astral. Ficam lá desencarnados e dementados. Quando eles são resgatados pelos espíritos da luz, olha só, tia, quando eles são resgatados pelos espíritos da luz, não fica tudo bem, não. Eles continuam dementados, continuam horrorizados, continuam bem mal. Continua mal. E aí, os reencarnacionistas têm um trabalho grande que pode demorar até séculos. Sabe o que eles têm que fazer, tia? Os reencarnacionistas, eles têm que anestesiar ou paralisar o mental desse espírito que foi torturado. Ele paralisa para poder reconstruir o perispírito que foi destruído lá nas torturas. Aí eles fazem o máximo que eles podem para reconstruir o perispírito. Aí eles reativam o mental dele e conduzem ele para a encarnação, para a reencarnação, porque eles lá fazem o que pode. E a reencarnação termina o serviço da reconstrução do corpo astral. Não terminei, tia. Ela quer falar. Calma aí. Deixa só eu terminar. Pera. E aí, escuta só, já vou terminar. Ó. Quando reencarna, você já viu essas pessoas? Olha, tia, não é todos os casos, hein? Não é todos os casos. São alguns casos, é uma quantidade grande, mas não são todos os casos. Aquelas pessoas que estão aparentemente bem e, de repente, elas ficam loucas, ficam perturbadas. De repente, sabe o que é isso? Não é do físico, não. Os médicos, psiquiatra, psicólogo, neurologista, vai lá e passa calmante, passa um monte de coisa para o corpo físico. Eles não sabem nada. Eles têm que aprender as coisas do espírito, porque tem muita coisa que é espiritual. Por isso que os médicos têm que se espiritualizar. Quando eles trabalharem junto com os espíritos, unir a ciência humana com a ciência espiritual, eles vão ter muito mais êxito. Então aí os médicos daqui da Terra, o que eles fazem? Dá calmante para acalmar o cérebro. Mas o espírito continua lá sofrendo.
Porque ele está lembrando das torturas. Sabe por que ele fica louco de repente? Porque de repente ele lembra das torturas que sofreu lá no astral inferior. E aí fica complicado, tia. Aí tem que fazer um tratamento espiritual. Entendeu, tia? Aí, então, o que acontece? Isso daí acontece de montão. Mas aí, os médicos daqui nem imaginam. Viu, doutor? Doutora, você que é médico, o médico está ouvindo isso? Não é só passar remédio calmante, não. E outros tratamentos só para o físico, não. Tem que tratar o espírito. Vai repetir a pergunta aí. Não, eu ia perguntar sobre esses espíritos. Tu me fez pular ali. Vai. Esses espíritos que, como você falou, que numa encarnação fez coisa muito boa. Aí, quando vem na outra encarnação, dá uma vaciladinha. Mas, para ir para um umbral, a vacilada tem que ser muito grande. Grande e repetitiva. Agora, se ele vacilar, mas ele depois, na encarnação, ele se redimir e começar a entrar no caminho de novo, ele não vai cair lá, né, tia? Ah, então... Eu tô falando daqueles que escorregam e ficam escorregando até o final da encarnação. É que você está me fazendo lembrar uma passagem da Bíblia que traz essa questão, que fala que se você faz as coisas erradas, se arrepende e começa a falar as coisas boas, aí não vai para lá. Tá lá, exato. Daqueles que fica fazendo besteira até o final. Eu sei, eu só estou mostrando. Não adianta fazer besteira até o final e no leito de morte aceitar Jesus e pedir perdão, porque vai cair lá, sim. Eu só estou comentando isso porque na Bíblia está falando dessas coisas que a gente está abordando agora, já está lá escrito. Só que tem gente que não consegue entender. Que interpreta de outra forma. Interpreta de outra forma. Olha, gente, existe o plano físico, existe o plano espiritual superior da luz, que começa lá nas colônias e vai. As colônias ficam no umbral, tá? Mas já é um lugar bom. E tem os outros superiores. E tem o embaixo, que tem gente que chama de inferno, tem gente que chama de astral inferior, umbral. O nome é a mesma coisa, só muda o nome, mas é tudo a mesma coisa. Então eu vou falar uma forma fácil. Tem o embaixo, tem o em cima e tem o meio. Quando alguns espíritos desencarnam, alguns, não todos, eu estou falando aqueles, assim, vamos dizer aqueles que têm poucos débitos, tia, que não cometeu muitos crimes contra a lei divina. Tem poucos débitos. Quando desencarna, pode cair no umbral. Às vezes aqueles que têm culpa, que têm um remorso e fica cultivando aquilo, sentindo aquela culpa, a vibração baixa por causa da culpa e não sobe. Aí fica ali no umbral. Esse umbral não é sob a crosta terrestre. Não é sob, é sobre. Fica aqui em cima da crosta, bem próximozinho da crosta aqui. Esse é o meio. Lá eles escolhem se eles querem descer, se eles querem subir ou se eles querem permanecer ali no meio. Se eles escolherem permanecer ali muito tempo, o que vai acontecer? Porque não pode ficar nessa situação para sempre, né, tia? Tem que crescer. Desce uma bolha de energia do alto, sabe? De espíritos superiores, uma bolha bem grande. E pega uma quantidade grande desses espíritos que estão juntos ali por sintonia, traga eles. Nem os espíritos das trevas conseguem enxergar, tio. É invisível para eles, não consegue. Nem o maior das... E é música. Ih, tia. Que é isso? Que é isso? E aí, os das trevas não pode ver.
Aí, tia, o que que acontece? Olha só, essa bolha de luz desce, pega essas quantidades de espírito todo e leva, tio, direto para a reencarnação, sem conversa, tia. Sem conversa. E aí eles nem sabem que vão reencarnar. Nem sabe, já reencarna, já vai reencarnando todo mundo, sabe, tia? Eles vão reencarnando para eles progredir, tia. Para eles progredirem. Porque não pode ficar ali muito tempo. E tem espírito das trevas, apesar de ter alguns que às vezes vai lá e pega eles, né, para fazer de escravo, mas tem às vezes não é permitido, não. Às vezes não é permitido, não. Os da luz não deixam. E até alguns das trevas também faz a segurança. Faz a segurança. Tem uns espíritos que estão lá nas trevas que agem dentro da lei divina. Tem muitos hoje que são Exus que já foi das trevas, mas hoje trabalha na lei. Hoje é Exu de lei, é Exu coroado, trabalha para Jesus e estão na luz. Entendeu, tia? E esses que estão lá nas trevas, que só trabalham dentro da lei, são das trevas, mas trabalham dentro da lei. O que acontece, tia? Olha só o que acontece. Esses daí, tem umas pessoas que faz coisa errada aqui, muita coisa feia mesmo, e cai nas trevas. E lá eles têm uma lição, eles têm que expurgar, não tem, tia? Então esses daí que estão nas trevas, que trabalham dentro da lei, eles são instrumentos do divino, instrumentos de Deus, do Criador, para fazer uns carinhos nesses espíritos que caem nas trevas, que fizeram muita besteira aqui. Uns carinhos, tia. Entendeu? Porque eles têm que expurgar, né, tio? Então eles lá entram na chibata, eles entram no chicote, porque tem que expurgar. E esses que são nas trevas, que trabalham na lei, que fazem isso, que lá dá a chicotada, dá a espadada, dá uns tapinhas, faz uns carinhos neles, não estão fazendo nada de errado, não. Está dentro da lei. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe que na religião evangélica a gente fala dessa dualidade, essa luta do bem contra o mal, no caso fala do diabo, de Satanás, né? E que ele não coloca que é irrecuperável, que diante da visão evangélica, que ele já está condenado e vai para o inferno. A gente sabe que ele fez escolhas difíceis, escolhas erradas. Ele está onde ele escolheu estar. Foi colocado lá, mas ele está debaixo da autoridade de Deus e está ali, vai ficar ali o tempo que Deus determinar. Mas até ele entra no processo de evolução, ele não tem como fugir disso. Sim, todos eles estão evoluindo, tia. Nas trevas, eles evoluem, eles só evoluem de forma mais lenta. Na luz é muito mais rápido, tia. Na luz é mais rápido. Mas nas trevas vai mais devagarzinho. Outros vão um pouquinho mais rápido. Mas é mais devagar, tia. Sabe? É mais devagar. Na luz é melhor. Para quem quer evoluir, né, tia? Eles estão nas trevas justamente pela lentidão da evolução. Eles estão de uma forma muito mais lenta, não tem condições de... Tia, tem uma opção, sabia? Tem opção. Tem Alguns uns que não querem ir pra luz, não, que gostam de ficar lá. Gosta. Porque tem uns espíritos lá, uns chefões grandões, que gostam de ter muitas namoradas. Tem muitas... Quer viver igual a Terra. Igual aqui na Terra, quando era na Terra. Tem muitas namoradas, tem os espíritos trevosos, das trevas, mas que até trabalham na lei, né? Faz o bem. Que eles gostam de uma festa com muita bebida, mas espírito bebe, espírito. O corpo astral é um corpo, só é mais sutil. Espírito se alimenta, espírito bebe bebida, come comida, faz tudo isso, se relaciona. Fala, tia. É que você está falando isso. Tinha época que eu ficava me questionando, que eu dizia assim, como é que o homem conseguiu inventar bebida
e às vezes bebe até se destruir. Então fica assim, como é que ele conseguiu destilar, pegar, fazer álcool, fazer a bebida de tantas coisas que seriam saudáveis para o nosso organismo, se transforma numa... Então, essas informações vêm do plano astral, que lá tem, e traz a fórmula para fazer aqui. Os cientistas encarnados, eles captam muitas intuições dos cientistas desencarnados que estão no umbral. E os cientistas encarnados, eles podem usar esse conhecimento que eles captam para o bem ou para o mal. Depende da sua categoria ética e moral. Se a ética dele, a moral for boa, ele vai usar o conhecimento até que ele captou de espírito das trevas, mas ele vai usar para o bem. Senão ele vai usar para o mal. A ciência tem que caminhar junto com o amor. Se a ciência caminhar sozinha, fica complicado. Ela tem que caminhar junto com o amor. E a tecnologia, o conhecimento tecnológico e tudo mais, tem que caminhar com a comunhão com Deus. Para você poder criar uma tecnologia em benefício de todos. Então, Mariazinha, aquele cientista que cria aquela bebida que é destrutiva, cria aquele cigarro que não é bom, cria muitas outras coisas que sabe que vai causar danos aos irmãos, como fica a situação deles? Eles respondem perante as leis divinas. Tudo é registrado no livro branco e no livro negro. Todos os seus atos, tudo, tanto de encarnados como de desencarnados, tudo é registrado. E quem deve, paga, e quem merece, padece. Errou, tem que pagar. Tem que pagar, porque o planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, aí existem muitas paixões. O ser humano ainda tem muitas paixões. O ser humano ainda tem muitos vícios que os escravizam. Os seus vícios te escravizam, sabia? É escravidão. Você só vai se aproximar de Deus depois que você se livrar dos vícios. Senão você vai ficar distante de Deus. Já pensou, tia? Um espírito lá nas regiões celestes. Imagine, tia, um mundo, não é nem ditoso, eu vou falar um superior. Os mundos celestiais. Os mundos divinos. Imagina se lá nos mundos divinos vai ter espírito com um copinho de cachaça na mão, tomando uma do lado de Deus, tomando uma cerveja do lado de Deus. Ah, vou fumar um cigarrinho aqui do lado de Deus. Não tem, não vai para lá nunca. Não tem nada disso. Então, os espíritos que encarnam aqui na Terra, eles têm que aprender a lidar com a brutalidade humana, a maldade humana, e tem que lidar com uma natureza que, por mais que seja bela e maravilhosa, mas ainda é muito hostil. Aqui não tem furacão, aqui não tem ciclone, não tem terremoto, não tem tempestade, não tem, tia? Tem. Não tem enchente, Tem. tremores de terra, tsunami. Tem tudo. Sabe por que tem tudo isso? Por causa da atmosfera psíquica da Terra, por causa dos pensamentos dos seres humanos. Se os seres humanos evoluírem, tia, e ficar todo mundo bonzinho, a geografia, a ecologia e todos esses cataclismos não acontecem mais, porque tudo é de acordo com a evolução. Por exemplo, tia, olha só, num mundo totalmente regenerado, tudo é equilibrado. A temperatura é equilibrada, não tem muito frio e nem muito calor. A temperatura é agradável. Não tem tempestades, o mar é manso. Não tem tsunami, não tem terremoto.
Sabe quem é que cria terremoto? São vocês mesmos, seus bobos. São vocês que criam terremoto, que criam tsunami, por causa das suas práticas, das suas condutas, dos seus pensamentos, por causa do que vocês falam para os outros, por causa da fofoquinha, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da inveja, por causa do egoísmo. Porque vocês fazem guerra, corrupção, os corruptos, os políticos corruptos, um monte de coisa. Tudo isso daí age. O que, tia? E também maltratos à natureza também. Se você maltrata a natureza, a Mãe Terra cobra, a própria natureza cobra depois. Porque tudo tem que estar em equilíbrio. Isso mesmo, tudo tem que estar em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio. Se você faz mal para a natureza, a própria Mãe Terra te cobra. A própria Mãe Terra te cobra. Quando tem tsunami, que morre todo mundo junto ali, é karma coletivo. Tá fazendo um monte de besteira. Sabe o que é? Quando aqui virar um planeta regenerado, e não poder mais ficar quem está vibrando nas provas e expiações, o próprio planeta Terra expele quem não acompanha. Expele, tia. Para um mundo que é a pessoa, de acordo com o que a pessoa vibra. De acordo com a evolução do processo evolutivo daquela pessoa. Se ela ainda está nas provas e expiações, ela vai ser tragada por um mundo de provas e expiações. Quando o astro intruso passar aqui, o poder magnético dele é muito forte. Ele só vai atrair quem está vibrando como ele. Quem estiver vibrando na luz, no amor, na fraternidade, na caridade, na tolerância, na amizade, não vai ser tragado pelo astro intruso, tia. Isso que você falou do planeta expurgar, eu veio na minha mente uma analogia um pouco, não muito boa, mas foi o que veio. Então, não foi essa que veio, não. Veio a do furunco. O furunco não tem que expelir o carnegão. Então, foi a que veio, mas essa que você colocou também foi boa. Se o planeta expurgar, ele faz cocô e dá descarga. Esses que vão ser expurgados é o cocô. Vai ser jogado no esgoto. Há mais de 30 anos já se dizia que ia passar pela Terra um planeta chupão, que ia atrair esse tipo de pessoas que não se regenerassem. Tio, isso vai acontecer, tá? Inclusive está lá na E palavra. o astro intruso já está no sistema solar. Está lá na Bíblia, quando fala que vai ter dois deitados numa cama, um vai ser levado, outro vai ficar, dois num campo, um vai levar, um vai embora, outro vai ficar. Não, na realidade, na realidade, o que vai ser puxado não é o que vai ficar, é o que vai ser levado para fora. Aqueles que crescer e ficar na regeneração, quando ficar na regeneração, não tem mais expiações, só provas. Na regeneração, ainda está distante de um mundo ditoso. Mas a regeneração, para muitos que estão nas provas e expiações, se entrar no mundo de regeneração, nossa, vai ser como se estivesse no céu, mas ainda não é o céu. Na regeneração, ainda tem muito para evoluir. É porque quem está na prova e expiação é muito ruim. Poxa, tia, olha só, o primeiro é o primitivo, o segundo é prova e expiação, é logo depois do primitivo. Ainda tem muita coisa do primitivo no prova e expiação. Aí tem que ir para a regeneração logo, tia. Já está muito tempo no prova e expiação já. Já está muito atrasado. Tem que chegar logo para a regeneração, caminhar mais rápido. E aí quando chega na regeneração, é só provas. É o descanso como se fosse a convalescença depois da doença. Entendeu, tia? Uma convalescência é um descanso depois do trabalho árduo de um longo tempo. Aí dá aquele descanso. Mas na regeneração, tia, as pessoas, os espíritos, ainda têm corpos densos.
Então, se tem corpos densos, ainda estão sujeitos às vicissitudes, estão sujeitos às paixões. E se tiver na regeneração e cair, ele vai ser mandado para a prova e expiação de novo. Tem que tomar. Na regeneração também tem que ficar vigilante, tia, quando estiver na regeneração. Não é para relaxar e falar assim, agora eu estou regenerado, vou ficar aqui. Não, tem que continuar se dedicando para evoluir. Senão cai para a prova e expiação de novo. Vou fazer uma pergunta. Assim, nós estamos num planeta de prova e expiação. Pode acontecer de trazer um espírito de um planeta, vamos colocar, primitivo, que esteja já num patamar mais avançado, para um planeta de prova e expiação, para ele adquirir conhecimento e retornar para o planeta dele para crescimento? Pode. Um espírito que está num planeta primitivo, que já evoluiu mais do que os outros lá, ele pode receber o presente de encarnar no mundo de provas e expiações, ficar aqui um tempo para aprender muita coisa e ele depois voltar para o mundo dele, que ainda estará primitivo, ele não vai retroceder, ele volta como um missionário. Aí ele volta para lá para ajudar na evolução dos outros que lá estão. Pode ser feito isso sim. Assim como aqui na Terra, que tem provas e expiações, um espírito evolui muito, ele pode ser mandado para o mundo de regeneração para encarnar lá, como um prêmio. Mas aí a minha pergunta mais que eu queria... geralmente esse espírito que vem de um planeta mais primitivo, com prova e expiação, ele vem com a limitação dele de lá. Aqui na Terra ele vai ser considerado, depende, tia, tem uns lá que evoluem muito, e quando chega aqui na Terra, não chega muito mal não, chega numa categoria mediana de evolução. E não faz o mal não, porque lá ele evoluiu bastante. Não estou falando de fazer mal, eu estou dizendo ele tem a dificuldade dele de adaptação porque ele vem de um planeta... Todos que trocam de planeta têm dificuldade de adaptação, precisa de umas 2 ou 3 encarnações para poder se adaptar ao planeta. Aí a gente tem que exercer a paciência, né? Tem que ter paciência não só com esses, mas com todos. Com todos. Mas estou falando com esses, porque esses vão se destacar mais. A gente vai observar que tem mais dificuldade de adaptação. Então a gente vai ter que ter mais paciência com ele. Sim, tia. Tem muitos aí com características primitivas e outros com características bestializadas. Vou dar um exemplo, tia, olha só. Você já viu na televisão as brigas de torcida do futebol? Já. De um time contra o outro? Não fala nome de time não, tia. Do time não. Não tem time. Assim, não, só futebol. Vamos falar futebol. Essas brigas de torcida onde os torcedores de um time se atracam com os torcedores de outro time e brigam, saem na pancada e às vezes até se matam. Isso daí, tia, é uma característica, sabe de quê? De espíritos menos adiantados, primitivos, que brigam por território. Muitos desses aí vieram de planetas muito primitivos, onde lá eles viviam em tribos e havia briga de uma tribo contra outra. Eles trouxeram para cá para o futebol. Aí a briga de um time contra o outro é igualzinho que eles faziam lá no mundo primitivo, quando eles eram uns macacões peludos, bem primitivos, tipo um Homo habilis, entendeu, tia? Ou um Neandertal. E aí o que eles fazem? Eles faziam lá isso. Aí vem para cá, para a Terra, como uma oportunidade, sabe, tia? Para evoluir mais. E aí eles fazem isso. E tem mais também, tia. São características também de alguns grupos de espíritos lá do umbral, que também existem os territórios, facções, que briga de uma com outra e eles transferem isso para cá, para o plano físico, quando eles reencarnam. Também tem isso também, sabe, tia? Que nem, não tem, assim, os traficantes de uma favela com os outros traficantes de outra favela? Não tem? É uma comunidade, né? Comunidade. Não tem a briga de facção? Mas nem sempre tem... Eu não estou falando das pessoas que moram lá, porque a maioria é gente de bem. Eu estou falando dos traficantes. Eu sei, os traficantes nem sempre estão nas comunidades. Nem sempre. Eu estou falando assim para ficar mais fácil de entender. Nessas comunidades,
tá? Nessas comunidades. Tem a briga de uma facção com outra, não tem, tia? Tem. Então, eles ali é igual o que eles faziam lá no umbral. E também eles captam de espíritos do umbral, que são divididos em facções, que brigam com uma outra facção, e eles fazem o mesmo lá, nas comunidades. Porque esses que são traficantes, que fazem o mal, a maioria deles, a esmagadora maioria, às vezes uns ou outros se converte e fica no caminho direitinho, sabe, tia? Porque tem uns que ainda têm a salvação. Mas a maioria que permanece, fica até o fim dessa vida, são espíritos das trevas reencarnados. Espírito das trevas que eu digo não é os que trabalham para o bem, não. São aqueles que são maus. São aqueles que são maus. Entendeu, tia? Entendi. Tia, pode, não precisa ter cautela com relação a isso, não. Pode falar. Gueto, comunidade ou favelas. Todo mundo fala isso no YouTube, não tem problema, não. Não tem problema. Essa questão não, eu só estava querendo fazer uma orientação para a gente entender melhor. Entendi. Então, tia, cometer os crimes contra as leis divinas é perigoso, tia. Às vezes uma coisa que parece pequena tem uma importância grande no mundo espiritual. Tem que tomar cuidado. Por isso que Jesus ficava falando toda hora para vigiar. Vigiar e orar. Ficou na dúvida? É melhor não fazer. Fica calado, não faz, segura. Porque é melhor você pecar pelo excesso de cautela do que você fazer uma besteira e depois o que está feito, está feito. O que está feito, depois vai ter que pagar, tia. Então é melhor assim ficar importunando, né? Ficar assim, me dá uma direção, eu estou com dúvida, me esclarece. Aí você é um pouco chata, né? Você pode pedir direção, tia. Você não está errada, não. Pede sim. É que tem algumas coisas que não precisa pedir direção. Você tem que ter iniciativa, ir lá e botar a mão na massa e fazer. Mas tem coisas que a gente fica na dúvida, né? Aí na dúvida pede. Exato. A fonte criadora está dentro de vocês. Ele vai responder como? Vocês vão sentir. Porque quando eu tenho dúvida, que eu não sei que direção tomar e não sei o que fazer, às vezes vem uma direção, mas eu fico achando que aquela direção pode causar problemas, pode causar danos a algum irmão, eu peço orientação. Eu digo assim, é essa direção mesmo que eu tenho que tomar? Aí muitas das vezes o irmão diz assim, é essa mesmo que você está recebendo, eu vou lá e faço. Tia, sabe aquelas pessoas que cometem muitos crimes contra a lei divina? Lembra que já teve vídeo aqui do Exu Caveira que disse que tem espíritos que depois que desencarna fica agarrado nos corpos? Então, quem fica agarrado nos corpos não são só esses que levam uma vida totalmente materialista, não, tia. São os que fazem o mal também. Esses que assassinam muita gente, com requinte de crueldade. E ainda com requinte de crueldade, pior ainda, assassinam muita gente. Pessoas que fazem todo tipo de maldade. Nem sempre vai para determinados lugares. Tem uns que ficam agarrados no corpo. E uns que nem sabem, acham que estão enterrando ele vivo. Tá me enterrando vivo. Aí vê o caixão fechando, aí escuta a terra batendo no caixão. Prof. Vocês são loucos. Vocês estão me enterrando vivo. Ele acha que as pessoas, os coveiros, estão ouvindo ele. Ele está em outra dimensão. Ali ele já está no umbral do cemitério. Já está no umbral. Aí não vai ouvir. E aí o que acontece, tia? Pode ficar no caixão ali, pode ficar ali até por séculos, tia. Imagina, tia, o corpo apodrecer e você sentir tudo que está acontecendo no corpo, tia. Imagina o sofrimento. Ficar naquele lugar escuro, sentir os vermes tudo passando, o cheiro, cobra, rato, e fica ali. Sabe o que acontece? Aí vem o espírito das trevas, vai lá e fala assim, quer que eu te tire daí? Aí fala, eu quero, eu não aguento mais. Vou te tirar, mas com uma condição, você vai ser meu escravo. Aí a pessoa, o espírito está passando por tanto sofrimento, que ele aceita ser escravo do espírito das trevas. Ele aceita. E o espírito das trevas vai lá e tira ele do corpo.
E aí vai ser escravo. E essa escravidão, tia, pode durar muito tempo. Muito tempo. Quem se suicida? Quem se suicida é alimento. É alimento e é escravo. Que você, um suicida às vezes fica no bagaço. Que tem espírito das trevas que come literalmente o corpo astral dele todinho. Fica todo destruído lá, só em corpo mental. Imagina, tia. É melhor tomar cuidado, né? Melhor tomar cuidado, porque tem coisas que os reencarnacionistas, os espíritos da luz, não conseguem resolver, não. Tem que reencarnar para poder reconstruir o corpo astral. E às vezes precisa de mais de uma encarnação, 2 até 3, para reconstruir o que a pessoa destruiu em vida e o que foi destruído também no astral pelos espíritos trevosos. Posso fazer outra pergunta, Mariazinha, que está vindo aqui para eu fazer? Essa eu acho que vai ser braba. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber e o Não, tio Pedro souber, vai eu tiro ser da cabeça braba. dele. Mas vou perguntar, estou mandando Tiro do perguntar. arcabouço mental dele. Que ele estuda. Está vindo muitas Os conhecimentos crianças. dele também, tia, que ele também viaja lá. Ele vai lá. Eu não vou falar, não. Vai, tia, fala. É porque foi avisado que viriam muitos espíritos, e viriam uns 200 mil espíritos evoluídos. Foi? Estou aproximando. Uma quantidade de espíritos evoluídos que viriam nessa fase. Então, alguns já vieram, são crianças, e vai vir mais. Então, algumas dessas crianças pequenininhas foram muito maltratadas. Algumas foram até desencarne. Vai voltar. Eu sei que vai voltar. Mas e esses que cometeram crime contra essas crianças? O que você acha, tia, que vai acontecer? A responsabilidade dele vai ser muito grande, né? Dessas pessoas que cometeram esses crimes contra essas crianças que vieram com essa missão. Quer se redimir? Quer se redimir? Está arrependido que matou a criancinha, que cometeu assassinato? Vai lá no orfanato e adota um monte delas. Sustenta elas até o fim da sua encarnação. Mas não para pagar o débito, de coração. Consegue fazer isso? Consegue amar essas crianças? Consegue sustentar elas? Ou até mesmo adotar uma ou duas? Se não tiver condições de adotar, vai ajudar? Só que tem que pensar uma coisa. Tem muita gente pobre que adota mesmo sem ter condições. E dá amor, dá carinho. Então não é desculpa. Se redimir desse jeito, não vai para o umbral. Mas se continuar mal, vai sim. E a cobrança vai ser pesada. Porque tem uns espíritos lá no inferno que odeiam a gente que maltrata a criança. Tem uns lá que estão nas trevas, que fazem até o mal, mas não admite. Não admite que maltrate criança. Eles não vão ter pena desses. Eles vão torturar mesmo. E Deus vai deixar, porque tem que expurgar. Eles estão sendo instrumento de Deus para aquele que cometeu o erro expurgar. É o ensinamento da formadura, na dor. Ensinamento na dor. Entendeu? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Falei bonito. Vamos ser. É bom, né, tia, quando um médium tem riqueza de vocabulário, porque ele estuda. Não sabe tudo, não. Está longe de saber tudo, mas se esforça. Mariazinha, você está falando de morte, pessoa que não se aceita, né? Eu estava num velório uma vez, e daí escureceu, começou a chover. A gente estava assim na parte de fora. Aí quando eu fui entrar na sala do velório, eu parei, não consegui entrar. Aí aquele vento, as plantas batiam assim. Quando eu olhei no caixão, né? O espírito se levantou e falou assim: que negócio é esse? Eu não morri, né? E eu falei assim: meu Deus, né? Fiquei na porta assim, né? E logo em seguida já ia fechar o caixão para levar. E eu fiquei estático ali, né? Você viu, né, tio? Vi. Isso acontece toda hora. Quando um espírito desencarna, a primeira coisa que acontece, ele entra na perturbação.
Essa perturbação, ela pode durar poucos segundos, pode durar minutos, pode durar algumas horas, pode durar alguns dias, uma semana, algumas semanas, meses, pode durar anos, pode durar até décadas. Depende da evolução do espírito. Depende do adiantamento dele. Por isso que é importante evoluir, entendeu, tio? Porque a ignorância é complicado, hein? Então, o que acontece? Quando passa a perturbação, aí o espírito, se ele for muito evoluído, ele já vai deixar tudo para aí, deixa os bobos tudo chorando lá para aquele corpo lá que já foi usado e não serve mais e vai embora para a luz. Tem uns que fez muito mal, ou fica agarrado no corpo, ou é atraído magneticamente para uma esfera inferior, para as trevas ou para o abismo. E tem outros que não são ruins, tem só uns débitozinhos, mas está muito ligado à matéria ainda, sabe, tia? Tem muito apego às coisas materiais, tem apego às pessoas, apego ao seu carro, ao seu apartamento, ao seu emprego, tem apego à mulher, porque às vezes ele acha que ama, não ama não, sabe? É apego. Aí, o que acontece? Como ele está muito apegado à coisa material, ele fica aqui. Aí fica falando assim, tio. Vê o corpo lá morto no caixão, todo mundo chorando e ainda fica falando assim, eu não estou morto não, que nem você falou. Eu não estou morto não, eu estou vivo, eu vou voltar para casa. E volta para casa, tio. Vai para o trabalho, vai nos lugares que ele estava acostumado aí quando estava encarnado. Por quê? Porque ele está agarrado às coisas materiais. Está agarrado às coisas materiais. Está vendo que desencarnou? Vai embora. Larga esse corpo que ele não te pertence. Larga esse corpo que ele não te pertence mais. Os laços já foram desfeitos. Os laços do corpo astral com o corpo físico já foram desfeitos. O cordão de prata já arrebentou. Larga esse corpo que ele não te pertence mais. Vai lá para cima, vai para as colônias, pega um corpinho novo, saudável, vai ficar jovem de novo, vai ficar bonito ou bonita de novo, vai ficar criança de novo, depois vai reencarnar. Pega um corpinho novo, larga isso pra lá, já tá ficando podre, já tá fedendo, larga essa roupa velha, larga essa roupa suja, agradece a Deus, aquela roupa te serviu bem, você usou bastante. Ai, obrigado Deus por essa roupa que o Senhor me deu, me emprestou, porque esse corpo nem pertence a vocês, esse corpo pertence a Deus. E aí agradece a Deus e vai embora pro mundo original, primitivo, o mundo espiritual, que é muito melhor do que aqui, seus bobões. Uma pergunta, você falando de corpo. E essas pessoas que acabam com o seu corpo, esse excesso de tatuagem, que fica parecendo um animal? Esse negócio de tatuagem, tio, assim, é uma coisa muito complexa a falar, sabe, tio? Porque assim, aí vai do ponto de vista, entendeu, tio? Ponto de vista de cada um. Aqueles que excedem. Olha só, tio, tudo que é exagerado é ruim. Sim. Tudo que é exagerado é ruim. Assim, na minha opinião, eu estou perguntando para o tio Pedro aqui, e a opinião dele é até parecida com a minha, assim. A opinião do tio Pedro e a minha, que é parecida com a dele, porque a comunicação mental aqui já foi. Uma tatuagenzinha e outra, tudo bem, mas tatuar o corpo inteiro já é exagero. E outra coisa, o que você vai tatuar no corpo? Tem que ver isso também, tio. Se você vai tatuar uma flor, é bonito. Vai tatuar uma fênix, é bonito. Tatuar uma coisa bonita, uma paisagem bonita, ou a sua mãe para fazer uma homenagem, o seu irmão, o seu filho. Agora, você vai tatuar demônio, vai tatuar símbolos de nazismo, símbolos de coisa ruim, de coisa mal. Aí não. E outra coisa também, qual lugar do corpo que você vai fazer a tatuagem? Tem que tomar cuidado com isso também, porque tem uns artistas aí que estão fazendo tatuagens em lugares complicados e tem uns bobocas que se deixam influenciar por esses idiotas e fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Tatuagens que fazem punhal na coluna? Tem um monte de tatuagem, tio. Assim, a opinião
é do espírito, minha e também até do tio Pedro, sabe? Se a opinião do tio Pedro fosse outra, eu ia falar aqui qual era a opinião dele, eu ia falar. Mas nós não podemos generalizar as coisas, cada caso é um caso e cada situação é uma situação. Agora, o pior mesmo é você se mutilar de outra forma. Você encher a cara de bebida, de cigarro, de cerveja, de drogas. Isso é suicídio. E você está destruindo o corpo que Deus te deu, o templo do seu espírito. Entendeu, tia? Entendi. E as pessoas que não estão muito conformadas com o próprio corpo e passam por muitas cirurgias plásticas e acabam deformando o próprio corpo. A gente tem visto muito isso, muitas pessoas muito deformadas, com plásticas, com uma deformação severa que traz consequências até para o próprio corpo. Pode ser vários casos. Pode ser um espírito, esse espírito que está num corpo assim, que quer mudar o corpo todo, nunca está satisfeito. Pode ser assim. Às vezes ele nasceu num corpo que não é lá essas coisas de beleza. Mas em várias outras encarnações ele foi muito belo ou muita bela. E aí volta numa encarnação não tão belo assim. E aí tem aquelas lembranças impressas no corpo mental dele, das outras encarnações. O que ele quer fazer? Ele quer ter aquela beleza que ele teve nas outras encarnações e fica numa busca desenfreada para ter uma beleza. E tem uns que acabam exagerando, em vez de ficar bonito, fica feio. Já vi? Tem gente que fica com os bocão grandes assim. Beição. Ai, tia, é muito feio. Fica com a cara inchada. Tem uns que faz tanta coisa, faz tanta injeção no rosto que fica com a cara inchada. E aí, e pode ser outra coisa também, tia. Complexo de inferioridade. Uma debilidade do corpo mental. Um corpo mental doente. Pode ser uma doença, às vezes a pessoa não é feia não, tia, é bonita. E ela se olha no espelho e se vê feia. É que nem o que tem anorexia, que tá magro e se vê gordo. Ou a vigorexia. Já ouviu falar na vigorexia, tia? Vigorexia é aquele que é fortão, mas se olha no espelho e se vê magro. E que nem esse, às vezes a pessoa é bonita, se não precisa fazer nada. Se olha no espelho e se vê feia. Isso é doença. Aí depois ela faz a plástica, se torna feia e se acha bonita. Isso. Se torna. E aí, às vezes, tem uns que esquecem. Já fez 10 plásticas no rosto, esquece as plásticas que fez, acha que tem que fazer mais. E os médicos, tem uns médicos que faz. Porque eles querem dinheiro. Quer dinheiro. Agora, um médico que é bonzinho, um médico que não visa só dinheiro, ele vai falar: olha, eu não vou fazer mais não, porque vai ficar feio, não tem mais o que mexer aí. Tem gente que quer afinar tanto o nariz, tia, tanto o nariz já tá fino, já afinou tudo. Aí quer afinar tanto que arranca o osso do nariz fora, só falta ficar com os 2 buracos e tirar tudo. Isso é doença, tia. Isso é doença. Tá agredindo. Vai responder por isso, sabia, tia? É crime contra a lei divina também. Tá destruindo o corpo. Por isso que eu tô perguntando. É crime contra a lei divina, porque tá exagerando, tá destruindo o corpo. Imagina, tia, você arrancar o seu nariz fora. Deus não te deu esse nariz? Você vai tirar o nariz que Deus te deu? Você pode até fazer alguma coisa para deixar ele mais bonito, mas não exageradamente. Eu não estou falando que não pode fazer plástica. Pode fazer sim para ficar bonita. Mas não pode exagerar, né, tia? Pode fazer plástica, mas já fez 2 plásticas no rosto, já ajeitou tudo, vai fazer mais 10? Aí é doença, tia. Não, mas eu estou falando desses casos doentios, eu não estou falando das pessoas não fazerem plástica. Baixa autoestima, tem gente que tem baixa autoestima. Eu estou falando desses casos que a gente vê as pessoas deformadas mesmo. É doença, tia. Doença. E aí acaba se destruindo. Mas no caso, esse espírito está doente, procura, aí acaba se deformando dessa forma. E as pessoas que colaboram para aquela deformação, responde junto com ela? Responde. É igual o médico que provoca o aborto. A enfermeira, até a recepcionista da clínica de aborto responde.
O médico que compactua com isso, ele vai responder, porque é a obrigação do médico. O médico é um instrumento de Deus. A medicina é uma profissão abençoada. E aquilo dali é Deus que está dando. Ele tem uma obra, não é só para ganhar dinheiro, não. Ele está fazendo uma obra ali. E ele, como médico responsável, ele tem que chegar para o paciente e dizer: vamos parar por aqui. Eu não faço mais. Se você quiser, você procura outro. Comigo, não.